Saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. E conversando com o moço essa semana aqui em casa, e surgiu o assunto religião. Aí ele questionou, a minha dúvida é porque são milhares de religiões. Eu falei, são milhares mesmo. E cada uma diz que é a correta. Ele concordando até por então. Aí ele exaltou, mas tem umas que são terríveis, né? Ele falou, eu falei, realmente tem algumas que são complicadas. Ele falou, pra mim a mais terrível é a congregação, aquele povo lá, só eles que são salvos. Eu falei, mas o povo da CCB lá da congregação, realmente eu fiquei quase 8 anos lá e tinha essa impressão de que os outros estavam mais ou menos, era o negócio das outras era errado, porque lá a gente lá não cobrava dízimo, lá o negócio é muito mais organizado. Para mim lá era o caminho também. Então realmente existe isso na congregação. Mas eu conheço também a historinha das outras. E até da Assembleia fiquei um pouquinho de tempo lá antes de ir para a CCB. Da Católica, fiquei muito tempo, pois nasci numa família católica. E quase todas as religiões, algumas mais ferrenhamente, outras nem tanto, se considera a correta. As outras são, olha, mais ou menos, se bobear, vai tudo pro inferno, se não vier pra nossa. Então cada religião se põe como o caminho. Só que esqueceram de uma coisa, que o Salvador também disse que é o caminho. E que não há outro caminho. Que você não vai ao Pai se não for por Ele. E aí ficou feio para as religiões, porque ou o Salvador está mentindo, ou todas elas estão mentindo. Congregação é a última arca, a universal é a última porta, e cada uma que vai inventando um troço para se colocar como só lá tem salvação, as demais estão numa situação difícil. Então, amados, para mim é muito claro, religião alguma representa o nosso Salvador e Criador. São portas de engano, portas falsas ou portas largas, onde tudo é permitido, praticamente, ou cobram coisas tolas dos seus fiéis e deixam passar coisas muito pior, como diria, engole o camelo, mas com um mosquito. Fica preocupado com coisas, supervaloriza algumas coisas que não deveria ser tão valorizada. As coisas devem ser mais natural na nossa vida. Pega pesado com os fiéis. Às vezes os próprios líderes fazem o que bem querem. Quer dizer, ata fardo pesado para os outros, mas não carrega toda a hipocrisia que existe no meio da cúpula religiosa no nosso país e no mundo. Mas não é só local não. Por tudo quanto é lugar existe nego esperto que se deu bem através de explorar passagens bíblicas para se dar bem nessa vida. Mas o Salvador alertou sobre eles. Alertou. Muito bem alertado. Acautelai-vos dos enganadores, dos lobos devoradores, pois não tem a menor misericórdia. Come a lã das ovelhas. Se possível, a pessoa só vai trabalhar para manter eles. Além de roubar o tempo das pessoas que poderia estar se dedicando a coisas úteis na sua vida, pois uma religião às vezes prende tanto o seu membro que ele às vezes esquece de cuidar da própria vida. A sua casa fica, que nem muitos casos, eu já acompanhei muitos casos da Universal, que é a religião que eu mais acompanho, onde de esposo que largou a esposa pois não suportava mais. A partir do momento que ela se tornou obreira, era tudo para a religião. Até o dinheiro das compras que ele dava para comprar mantimento para casa não ficava na casa. Teve vezes dele dar dinheiro, acho que foi o limite. Ele deu um dinheiro para compra, ela pegou toda a grana e colocou na tal da fogueira santa. Aí ele pegou os filhos e foi embora. E isso é comum, amados. Isso é comum. A pessoa chegar ao extremo de perder a paciência com o próprio cônjuge, a pessoa qual ele escolheu para ser sua família,
e perder a paciência por conta desse tipo de absurdo, aonde religiosos pedem até o último centavo do seu membro, deixando ele ao Deus dará, pois deixa ele nessa condição de que ficar na dependência de Deus. Só que uma pura enganação, como o pessoal que no desafio de Elias e Baal, que estava gritando pro Baal, mas Baal, ó, cadê Baal? Não apareceu. Então a mesma coisa, o povo que dá dinheiro para esses caras aí, pode gritar, morrer lá de gritar, que não vai acontecer nada, nem com suas enfermidades, nem muito menos com vida financeira, porque eles não têm realmente um acordo com o Criador de todas as coisas para que a pessoa dê dinheiro para eles e o Criador devolva para a pessoa. E seria um acordo muito cafajeste se o Criador fizesse um trem desse com algum ser humano aqui na Terra. Olha, vai lá, engana as pessoas, ou pede dinheiro para as pessoas, se ela der para você, eu vou lá e dou dinheiro para elas, ou vou abençoar a vida delas. Que Deus era esse que fizesse um trem desse? Não faz sentido, amados. Isso é burrice mesmo, a pessoa fazer um trem desse, pegar, dar dinheiro para uns caras, seja lá eles da Universal Assembleia, seja lá quem for, esperando que Deus vai dar para você. É óbvio que de repente eu posso entregar uma grana para alguém aqui, ou até perder um dinheiro e ali eu ganhar um outro. Aí, como a pessoa é fanático religioso, vai atribuir que foi porque ele deu aquela grana, mas isso acontece o tempo todo na nossa vida. Hoje mesmo no meu comércio entrou uma graninha, mas teve dia que não entrou nada. Aí eu vou dizer, aquele dia foi porque eu não dei dinheiro pro fulano de tal, mas hoje que eu tinha dado alguma coisa, hoje entrou um monte de grana. Aí o cara vive sempre com essas associações malucas na vida dele. E a vida dele não vai para frente. Porque, como eles mesmos dizem, estava errado. Aí ele fica preso a superstições, o cara fica supersticioso, a vida vira um horror. Então, amados, acorde. O nosso Salvador e o nosso Criador está longe de todas essas marmotas, dessas milhares de religião que se acham a correta. Pois se você chegar realmente você começar a frequentar a congregação, por exemplo, daqui um tempinho você vai entender que só existe salvação se tu estiver lá. Eles têm um batismo diferenciado, que você vai assistir o batismo e eles dizem que Deus te chama. Você fica lá na comunhão, eu sei como que é, porque eu fui em muitos batismos. E ficava na comunhão, como eles dizem, na comunhão, né? Para mim, hoje em dia, comunhão é algo diferente. É bens em comum, talvez pensamentos em comum, temos o mesmo entendimento, pode-se dizer também que é uma comunhão. Mas a comunhão que eles dizem é você ficar lá, tipo, em transe, para poder realmente as mentes se ligar. Hoje em dia eu entendo esses macetes direitinho, como é feito isso aí, com o lance de transe, de hipnose, semi-hipnose. Então, sei como é que funciona esse negócio hoje em dia. Mas na época não, na época para mim a congregação era o caminho verdadeiro. Fiquei um tempinho lá, um tempinho bom. Qual a diferença da CCB para as outras? Eles não pegam pesado em arrancar dinheiro das pessoas. A qualidade de vida do indivíduo lá normalmente não costuma ser muito ruim, não. Então existe realmente uma diferença entre CCB, Assembleia, Deus e Amor, que são as principais do Brasil, a Universal, a do Valdomiro. Existe uma diferença muito grande. E tem outras religiões também de porte médio e grande que tem realmente um tratamento diferenciado dessas ditas neopentecostal, que pega pesado com os seus fiéis, aonde cobra dízimo, oferta, trabalho gratuito e uma série de coisas. Então, mas mesmo eu entendendo que a congregação não pega tão pesado, mas se encaixa como seita religiosa por eles, se achar que a salvação é só deles. E outra, doutrina de homens. Isso é o principal. Logo de cara, para você descartar a congregação, é doutrina de homens. E o próprio Salvador condenou isso aí, amados. É condenado isso aí. Congregação, CCB, é doutrina de homens. Mas é só a CCB que é doutrina de homens? Assembleia também é.
Universal também é. E qualquer uma das outras aí. É homens. E olha lá que pode ter alguma inspiração de demônios também. Porque para enganar tão bem como algumas fazem, criar doutrinas e implantar sobre elas que não condiz com o que o nosso Salvador deixou, obrigar pessoas a fazer a barba, usar gravata para poder fazer parte de orquestra como a congregação faz, ter que estar todo alinhadinho, sendo que não tem nada disso na Bíblia. O Salvador nunca andou cobrando desse negócio de vestimenta. E outra, a gravata homenageia o órgão masculino de Baal, que é o obelisco. E de outros deuses também, conforme a época, era outro deus que era homenageado com esse fauno aí, o órgão do homem. Então, amados, vamos acordar. São doutrinas e seitas demoníacas com uma maquiagem de que te vai levar para o céu. Mas são enganos. Enganos para a tua alma. Pois o próprio Salvador é o único caminho. E não sou eu que estou dizendo. Foi ele mesmo que disse. Não há outro. Ele deixou bem claro. Estou falando isso das religiões cristãs. Pois existem outras religiões também. Mas aqui no Brasil e na América Latina, praticamente a maioria são de religiões ligadas ao cristianismo. Mas, contudo, amados, analisa, observa se realmente o que dizem lá na sua religião está de acordo com as escrituras. É óbvio que se você não souber consultar e ler direitinho, eles vão te engambelar, fazer com que você continue o servindo, achando que está servindo ao verdadeiro Criador. Servindo a homens que normalmente os seus líderes, os seus donos dessas religiões, normalmente faz parte de alguma loja lá na maçonaria, que é uma outra religião, que é meio que o patrono das religiões. Então, amados, é tempo de acordar, ainda há tempo, mas cada dia mais curto, pois quem não acordou, a possibilidade de acordar agora é muito menor, pois o tempo é cada dia mais curto. Ainda é possível? É, pois enquanto estamos vivos, podemos acordar e aprender e converter realmente para o caminho certo. Para um dia você entender que está trilhando o caminho do nosso Salvador, praticando bem, honrando os teus amados e a tua família. E não abastecendo doutrinas de homens ou de demônios. Então, amados, para o amado que achou que a CCB é a pior, de repente até não, hein? Conheço muita gente boa lá que pode vir a acordar, pois basta você começar a buscar a verdade. Tem que partir, de um coração sincero. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitos amados ainda na CCB que eu torço e espero que venha acordar. Como nas demais religiões, tem gente boa em tudo quanto é lugar, amados. E é tempo de acordar. Pois, como eles dizem, placa de igreja não leva ninguém eles mesmos falam que placa de igreja não vai salvar ninguém, mas eles estão lá representando uma placa. Amados, acordem. Acordem, pois só há um caminho. E é por esse caminho que a gente tem que trilhar. Os ensinamentos do nosso Salvador. Pois é esses ensinamentos que eles nos trouxe, que nos dará o direito de um dia fazer parte do seu reino. E temos que apregoar e pregar que o reino do Salvador está às portas. Que é tempo, o negócio já está bem andado. Nós estamos em tempos muito complicados e a tendência é de ele se, como se diria, piorando, né? Aí o negócio não vai ficar fácil mais. Mas, contudo, alegrai-vos, pois é cumprimento das Escrituras. Quer dizer, está chegando o tempo da nossa redenção. E temos que se alegrar, sim. Por mais que, às vezes, a gente vê o horizonte numa situação... mas, contudo, o Salvador nos alertou disso aí. Então,
quem realmente está seguindo as escrituras, não tem novidade nenhuma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, amados, somente se o verdadeiro Criador vos abençoe. Aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro caminho, procura de um sincero coração que tu encontrará, pois somente a verdade vos libertará. Que o verdadeiro Criador vos abençoe.